Desculpa que eu peguei uma fruta ali, tô mastigando. Gente, é o seguinte. Hoje é o nosso dia de avaliação, né? E não tem muito segredo. A forma como vocês fizeram a avaliação do primeiro bimestre é a mesma forma como vocês estão fazendo a avaliação, como farão, né? A avaliação do segundo semestre e provavelmente segunda chamada e exame final para quem precisar, tá? Essa modalidade de prova teórica, digamos assim, né? Sem o exercício prático aí, é a primeira vez. Acho que já dei essa aula de AutoCAD, acho que 5 vezes na faculdade. É a primeira vez que a aula de AutoCAD está, que a prova de AutoCAD, ela está sendo teórica, mas ela é teórica baseado no que vocês aprenderam na prática. Então, quem não souber mexer no software, não vai saber responder, né? A única vantagem que vocês têm nesse momento é que vocês têm um tempo maior para fazer a prova e não tem ninguém olhando, né, gente? Porque eu duvido que vocês não façam essa prova pesquisando, né? No mínimo, abrindo o seu AutoCAD e checando as perguntas que eu fiz. Se fosse para fazer isso num concurso, se fosse para fazer a prova na sala de aula, vocês fariam avaliação prática, provavelmente vocês receberiam um desenho, mais ou menos como aquele da escada que eu passei para vocês fazerem. E vocês teriam que me entregar no fim da aula. Eu já perguntei para o Rangel, ele ainda não me respondeu. Se alguém ficar de exame, se eu posso dar uma prova mais ou menos do jeito que eu passei o projeto da escada para vocês. Eu passo uma prova escrita com um exercício, vocês fazem e me entregam por e-mail, mas ele ainda não respondeu. Então, eu não sei se alguém vai ficar de exame, se ficar, como vai ser o sistema. Então, eu vou falar para vocês algumas informações da prova de hoje, como ela vai funcionar, como vai funcionar para quem precisar ainda continuar, né? Então, essa prova de hoje é a prova oficial do segundo bimestre. Ela tem o peso de 4.000 pontos. 4.000 pontos é a validade dessa avaliação. Do primeiro bimestre, tinha o peso de 1.000 pontos, né? Eu não estou conseguindo abrir o AVA, né? Porque ele já está congestionado. Mas eu não sei se vocês já notaram, eu sempre confirmo, porque eu dou muitas disciplinas, cada um é de um jeito. Tem disciplinas que, se alguém souber, me fala aqui, se alguém já tiver visto. Tem disciplinas que vocês precisam ter o mínimo de 1.500 pontos, somando as duas provas, e tem disciplina que vocês precisam ter 2.500 pontos, somando as provas. E no total, vocês precisam de pelo menos 6.000 pontos acumulados entre nota de prova, notas de trabalho e as atividades que vocês têm lá no AVA, as atividades, né, que são interativas. Para passar de semestre, vocês precisam, no mínimo, ter 6.000 pontos conquistados, sendo que vocês têm que ter um mínimo de notas de prova. Então, essa prova de hoje, ela tem um peso maior, né? Inclusive os alunos novos que entraram tardios, que foram transferidos, né? E que não realizaram, ou quem não caiu meio de gaiato, né? Não sabia que essa disciplina estava lá na sua grade e não participou do primeiro semestre e não realizou a avaliação B1,
vocês terão a chance de escolher se querem ou não fazer a segunda chamada. Por quê? Se vocês tirarem a nota mínima nessa prova, o mínimo que vocês precisam para fechar a média, e não precisarem fazer a segunda chamada e fazer a prova lá do primeiro bimestre, se tiver nota suficiente, nem precisa fazer. Mas o que cada um de vocês vai precisar fazer, é lógico que isso vocês fazem, mas é bom repetir, porque parece besteira, mas tem gente que nem se preocupa de ir lá olhar se ficou de exame, se reprovou por falta, se precisa fazer segunda chamada. Então, o que acontece? A avaliação de hoje, ela vai, eu acredito que agora o segundo bimestre vai dar certo, porque eu não sei se vocês recordam, mas a prova do primeiro bimestre, ela acabou abrindo antes do horário. Então, acho que um dia ou 2 dias antes a prova já estava disponível. E ela também não fechou. Então, eu pedi um ajuste lá no TI e eu acredito que agora eles conseguiram acertar, porque só essa disciplina de vocês tinha ficado errado. Então, se tudo estiver certo, a prova de vocês estará disponível a partir das 20h30 de hoje até as 20h30 de amanhã. Então, vocês terão 24 horas para realizar a prova. Por que ela fica disponível 24 horas? Porque essa semana de prova, ela está acontecendo em todo o sistema Croton, ou seja, em todos os núcleos de faculdade que são dessa mesma empresa, né, que vocês contrataram, que eu trabalho, estão acontecendo todas online, todas pela plataforma do AVA, e em todas as disciplinas que tem aula de terça-feira. Então, realmente agora, ó, que nem eu tentei entrar no AVA agora, para baixar uma planilha aqui para falar para vocês, eu já não consigo entrar. Já está congestionado, porque o sistema fica sobrecarregado, tá? Então, assim, se vocês quiserem tentar 1, 2, 3 vezes, de repente vocês dão sorte de conseguir o acesso logo que abrir a prova às 8h30, ok. Se não conseguirem, a minha sugestão é que vocês tentem realizar a prova num horário com menor pico, né? Então, muita gente quer se livrar da prova, né? Já quer fazer a prova rapidinho, já se livrar dessa nota, já fica ali tranquilo, né? Mas às vezes não é possível. Então, é por esse motivo que o questionário, né, que vai, ó, por exemplo, eu tentei umas 6 vezes acessar e não estava conseguindo. Agora eu estou falando com vocês e tentando acessar o AVA. Agora entrou o meu AVA. Vamos ver se vai abrir aqui o que eu preciso. Então, assim, é um jogo de tentativas, né? É um jogo de tentativas. Aqui nesse... que eu não consigo saber. Deixa eu ver se eu acho a disciplina. Então, vocês têm que ter um pouquinho de paciência para conseguir o acesso e realizar a prova. Ah, não quero perder a paciência, minha internet não é muito boa, eu faço a prova do celular, não está dando muito certo. Aí vocês vão tentar fazer a prova num horário um pouco mais tranquilo, tá? Um pouco mais liberado. O que normalmente dá certo? Mais para o fim da noite, depois das 11 horas, logo cedinho, no horário do almoço. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês não deixem para fazer no fim da noite de amanhã, porque aí ele já vai estar, o sistema já vai estar congestionado, né, para as pessoas que vão fazer prova amanhã. E se vocês perderem o horário, ou seja, se não realizar a prova até as 20h30 de amanhã, vocês perdem a prova, vocês tiram 0 na prova, assim,
não fazem a prova, né? Não entregam. Aí tem que fazer segunda chamada, tá? De repente eu preciso da segunda chamada do primeiro semestre, eu vou ter que escolher. Então, se organizem aí com os horários, tá? Avaliação, como eu já falei, vai ser escrita. Serão 8 questões, valendo 500 pontos cada questão, somando 4.000 pontos, que são que é a pontuação dessa prova B2. Teve umas pessoas que me perguntaram ontem, e faz sentido, então já vou falar para vocês. Às vezes, quando vocês estão preenchendo lá uma questão da prova, vocês preenchem, acertam, aí ele sai lá. Parabéns, você tirou nota 10. Só que essa é uma nota do quiz automática, tá? Então, não considerem essa nota. Se vocês quiserem anotar para já saber quanto vocês tiraram na prova, se vocês apontarem, então, uma única questão, né? Ela tem uma única questão, um enunciado, diz o assunto a que se refere a questão e tem a pergunta. Comando tal representa isso, isso, isso. Assinale a alternativa correta ou assinale a alternativa incorreta, tá? Então, leiam o enunciado com cuidado para vocês entenderem o que está sendo pedido, tá? E aí depois tem 5 alternativas de resposta. E somente uma alternativa vai estar correta. Então, vocês precisam entender muito bem a pergunta para vocês não responderem de forma errada, tá? Essa forma como a prova de vocês está sendo apresentada, como foi a prova do primeiro bimestre, é a forma como como os concursos, por exemplo, eles são apresentados para as provas de informática. Porque se eu presto um concurso lá para ser engenheiro da minha cidade, para ser arquiteta da minha cidade, e tem lá, né, que eu preciso dominar o AutoCAD, ou que eu preciso dominar pacote Office, ou qualquer outro software, não vai abrir lá um computador, um notebook à disposição para vocês realizarem as atividades desse software. As perguntas, elas são realmente teóricas, né? Elas são, olha, qual é o comando que se utiliza para fazer isso? Qual é o comando que eu faço tal ação? Né? Então, a mesma forma como os concursos se apresentam, é a forma como vocês vão fazer a prova de hoje, né? Então, tem lá, qual é o comando que realiza tal atividade? Qual é a resposta incorreta para essa ação no AutoCAD, tá? Então, como eu repito, né? A única vantagem que vocês têm é que, como vocês têm 24 horas para responder, vocês podem fazer uma questão com calma, salva a questão, responde. Provavelmente, né? Se vocês não souberem decor, vocês podem abrir o AutoCAD de vocês ali do lado, checar a minha pergunta, porque se vocês aprenderam a fazer os projetos no AutoCAD, a hora que vocês abrem o AutoCAD de vocês, vocês sabem exatamente o que representa cada comando. Então, pode até ser que eu esqueça de cabeça alguma coisa, só que a cola de vocês está na mão. Né? É só abrir o AutoCAD e verificar o que eu estou perguntando. Se você não sabe, se você não sabe, se você não sabe qual é a resposta, quer dizer que você não sabe trabalhar no AutoCAD, né? Porque as respostas, elas são baseadas na forma como vocês aprenderam a projetar em desenvolvendo os projetos de vocês no CAD, tá? Então, não sei responder sozinho, nesse estilo de prova, vocês têm essa vantagem aí, né? Eu posso consultar meu AutoCAD para dar a resposta correta. Então, respondam
Respondam devagar. Respondam devagar. Salvem questão por questão. A hora que terminarem a última questão, vocês encaminham, né? Então, dentre essas 8 respostas aí que vocês têm que dar, vocês têm que entregar isso tudo até as 8h30 de amanhã, tá? Então, tem gente que demora meia hora, tem gente que demora 2 horas, tem gente que fica 20 horas para fazer devagar as 8 questões. Então, essa é a vantagem que vocês têm para realizar essa prova. A desvantagem que vocês têm é que vocês têm uma única tentativa de acerto da questão. Então, não li direito, eu não entendi, eu não consigo responder, vou chutar, chutou e errou, não tem chance de responder de novo e lá conferir a questão e responder de novo, tá? Então, respondam com segurança, para que vocês possam ter o máximo de acerto possível. Oi. Eu estava procurando hoje, onde eu vejo a questão da pontuação, as notas que vão estar saindo de cada matéria, e eu não consegui encontrar. Onde que é o caminho que eu tenho que ir? Então, quanto vocês precisam... Quem está falando? Eu, Derek. É Derek? Isso. Ô, Derek, eu estou tentando abrir aqui também, porque cada matéria é de um jeito. Cada matéria tem uma pontuação. E, normalmente, ela fica ali no início da aula, na primeira aula. E eu estou tentando abrir a matriz curricular aqui da disciplina de vocês para eu poder tirar essa dúvida, só que ela não está abrindo. Depende, eles chamam assim do nível da disciplina. Disciplina nível 1, que normalmente são as disciplinas que são ofertadas para... Vou tentar mais uma vez enquanto eu estou falando com você. As disciplinas que são ofertadas normalmente para os primeiros anos, elas têm esse peso 1 e ela entra, acho que eu vou conseguir aqui, plano de ensino, e elas entram numa faixa de uma pontuação um pouco menor. E as disciplinas que são ofertadas para turmas um pouquinho adiante aí, elas têm uma pontuação um pouco maior. Então, a gente sempre tem que olhar. Normalmente, vocês vão entrar lá, entra no curso, né, lá onde vocês entram no AVA para abrir as aulas, e lá em cima, no canto direito, tem o plano de ensino e tem o manual da disciplina e o plano de ensino. E é normalmente num desses 2 documentos que abrem essa pontuação mínima. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Pontuação, consegui abrir. Mas, em todo caso, se vocês não conseguirem abrir, eu vou conferir com o Rangel, porque tem várias disciplinas que mudaram essa base. Então, eu vou pedir para ele abrir esse horário. O Rangel está fazendo bancas lá de TCC, da última turma de engenharia. Então, ele não vai conseguir me responder. Oi. Professor, eu abri 1.500 pontos. Onde você abriu? Quem está falando? Vem na janelinha do lado direito, onde tem um asterisco, aí tem pontuação. Lado direito onde? No AVA. Eu abri o AVA. Isso. Aí tem onde tem um envelopezinho, embaixo tem um asterisco. Mas em qual seção? Não, fica na tela mesmo. Antes de você abrir, não precisa abrir a sessão. Fica no lado direito da tela. Onde tem um envelope. Não tem envelopezinho? Tem a...
Deixa eu abrir a disciplina aqui de novo. Professora, está escrito meus pontos. Meus pontos. Ah, de vocês é diferente do meu. No meus pontos, vocês abriram? No meu aparece lançamento de pontos. E aí não abre essa pontuação. Então, dá para ver aí? Tá escrito? 1.500 pontos é o mínimo, é isso? Para as duas provas? 1.500 para as duas provas. Atividade virtual. Porque eu acho que essa matéria de vocês, ela é das primeiras turmas. Na minha não abre, olha que estranho. Lançamento de pontos, pontos pendentes, no meu relatório não abre. Ele abre assim, quanto vale a pontuação de cada trabalho, mas ele não abre essa pontuação mínima. Então, assim, como vocês acharam esse número, mas de qualquer forma eu vou mandar uma mensagem para o Rangel confirmar para mim e eu aviso para vocês lá no AVA. Então, amanhã, o que vai acontecer? Eu agradeço aí quem olhou, viu? Porque no meu não aparece aqui. Ele aparece num plano de ensino que não está abrindo agora. Amanhã, até às 8h30, vocês terão disponibilidade de me entregar essa prova. Então, eu não vou fazer as correções amanhã. Eu vou fazer na quinta-feira, tá? Então, na quinta-feira eu corrijo as provas, lanço as notas e lanço no AVA. Então, a partir de quinta-feira à noite, provavelmente, vocês conseguem acessar o AVA. Quando vocês acessarem o AVA, antes de entrarem lá nos meus pontos, só confirma lá, porque eu devo deixar um recadinho, gente, ó, 1.500 pontos ou 2.500 pontos. Eu só vou confirmar com o Rangel, apesar de vocês aí já terem olhado aí para mim, mas eu preciso passar essa informação correta para vocês. Por quê? A partir dessa informação, vocês saberão se estão de exame ou não, tá? Se precisam de segunda chamada ou não. Então, a partir de quinta-feira à noite, vocês vão fazer o seguinte: conferir nota da prova. Os trabalhos já estão lançados, né? Então, foram 3 trabalhos, valendo 500 pontos cada um, com a soma de 1.500 pontos, né? De nota de trabalhos no semestre. Então, vocês vão lá conferir as notas dos trabalhos, conferir a pontuação da prova e já fazer a somatória. Se for 1.500 pontos, se vocês atingiram 6.000 pontos no total, no mínimo, e dentre esses 6.000 pontos, 1.500 é de prova, vocês passaram de ano, tá? Então, passaram de semestre, né? A gente fala passaram de ano, né? É que a minha faculdade foi anual, eu ainda tenho essa mania de falar passou de ano, né? Passou de semestre. Quem já fechar a matéria, ou seja, tiver a pontuação mínima, já vai estar de férias hoje, a nossa última aula, né? Quem não tiver, quem precisar de segunda chamada, a segunda chamada vai ser dia 25 de junho. Não vai ser dia da nossa disciplina, tá? Aliás, todas as disciplinas, né? Se vocês precisarem de segunda chamada, ou do primeiro bimestre, ou do segundo bimestre, que vocês precisem fazer a segunda chamada, ela vai estar disponível lá no AVA para quem precisar no dia 25 de junho, provavelmente às 8h30. Os coordenadores vão mandar para vocês aí. Então, logo na quinta-feira, vocês já conseguem saber se vocês estarão de segunda chamada. Como funciona a segunda chamada? Se eu preciso, a prova vai ser a mesma. Então, vamos imaginar lá que eu tenha uma prova com 10 questões. A pessoa vai responder as 10 questões. Se a prova de segunda chamada que esse aluno está fazendo é referente ao primeiro bimestre, essa prova valerá 1.000 pontos, que é a pontuação do primeiro bimestre. Se o aluno estiver realizando a prova e que equivale ao segundo bimestre, aí essa mesma prova vai ter o peso de 4.000 pontos. Tá? Então, quando eu corrigir a prova, eu vou abrir a planilha e olhar qual é a prova que você não realizou.
E aí eu vou lançar as notas, ou somando 4.000 pontos, ou somando 1.000 pontos, referente primeiro ou segundo bimestre. Quem tem direito a fazer a segunda chamada é o aluno que não realizou uma das provas. Então, eu não sei se alguém daqui, que eu não lembro dessas turmas, zerou a prova. Então, fez a prova, estava presente, mas não tirou zero, errou todas as questões. Quem errou e tirou zero, não tem a possibilidade de fazer a segunda chamada, tá? A segunda chamada é aquela antiga. Bom, não é, para vocês não é antiga, né? Para os alunos mais antigos era a antiga prova substitutiva. Então, ela só vale para substituir uma prova que não foi realizada. Então, quem precisar da segunda chamada, as datas do calendário estão mantidas, né? O dia 25 de junho vai ser na quinta-feira da semana que vem. Ah, professora, mas eu preciso fazer segunda chamada de 4 matérias. Vai fazer as 4 provas no dia 25, provavelmente para entregar até o dia 26. E vai ser no mesmo formato, então nem vai precisar de revisão de prova, tá? Vai ser a mesma forma de questões, as questões somente vão ser diferentes, mas no mesmo formato da prova de hoje, tá? Então, quem precisar de segunda chamada, no dia 25, entra lá no AVA, vai estar lá disponível, prova de segunda chamada. Quem não atingir os 6.000 pontos mínimos, ou não atingir os 1.500 pontos, se for os 1.500 pontos da prova, vamos supor que eu tenho 10.000 pontos lá no total, só que eu não atingi os 1.500 pontos de prova, aí fica de exame, tá? E aí, quem ficar de exame, o exame final vai ser dia 29 de junho, é a última segunda-feira do mês, tá? Então, eu preciso ficar de olho, né, se eu preciso fazer exame. Porque se algum de vocês ficar de exame, não prestar atenção e não fizer exame, reprova, né? Então, ninguém vai mandar um e-mail para vocês não vão receber uma mensagenzinha no AVA dizendo que ficou de exame. E tem muita gente que não vem fazer a prova de exame. A hora que sai a lista de exame, tem 10 nomes, 2 alunos fazem a prova. Aí depois, no outro dia, a pessoa vai lá ver que tinha que ter feito o exame e não fez, perde a prova, perde o semestre, tem que fazer DP da disciplina, tá? Então, a partir de quinta-feira, vocês conseguem saber se precisam, se passaram se passaram na matéria, já estão de férias, está tudo ok. Se ficaram de segunda chamada, prova dia 25. Se ficarem de exame, prova dia 29, tá? Aí a gente pode lançar a prova até o dia 30, e dia 30 é o último dia letivo e é o nosso último dia de trabalho, que o mês de julho é o mês de férias dos professores, então a partir de 1º de julho estamos de férias. E aí vai ter o período de férias e juntos nós saberemos como vai funcionar o segundo semestre. Né? Aqui em São Paulo a gente está trabalhando com as estatísticas da saúde, né? Então, vocês viram, né? Ribeirão Preto estava já com alguns serviços abertos, estávamos na faixa laranja, né? Com a esperança de logo entraríamos na faixa amarela, e pelo contrário, né? Nós regredimos, aumentou os números de internação, os números de casos, e desde ontem, né? Dia 15, Ribeirão voltou para a faixa vermelha e vai permanecer por 15 dias. Ou seja, agora as lojas fecharam de novo, só os serviços essenciais, né, que ficam abertos, e aí isso acaba prorrogando um pouco. Então, até o dia 28 de junho, estamos na faixa vermelha, e provavelmente lá no dia 28 vai sair uma nova estatística para a gente saber. Então, nós sempre trabalharemos ou verificaremos as estatísticas a cada 15 dias. Então, eu ainda não consigo precisar para vocês, eu acredito que a coordenação também não, se nós conseguiremos voltar às aulas presenciais no início de agosto, né? Mas tanto nós, professores, quanto os funcionários, quanto os próprios coordenadores, nós seremos alimentados aí junto com vocês,
tá? Mas a ideia é que o semestre vai ser encerrado, né? Nós não tivemos maiores problemas aí para conseguir passar o conteúdo que estava disponível lá para essa disciplina de vocês. Então, quem ficar de segunda chamada e quem ficar de exame, a matéria é a mesma, só que a matéria é de todo o semestre. Então, primeiro bimestre que fez a prova só até onde era conhecida, agora a prova vale para os 2 bimestres, né? Então, tudo que foi aprendido no AutoCAD, quem precisar de segunda chamada e de exame, como que vai estudar, né? Então, não precisa de aula de revisão, não terá aula de revisão, porque todas as aulas foram gravadas. Então, se alguém precisar fazer segunda chamada ou fazer exame final, assista às aulas de novo, né? As nossas aulas começaram no meio para o fim de março, até agora em junho. Todas as aulas estão disponíveis lá no AVA gravadas. Assiste a aula de novo para revisar. Revisa o AutoCAD, faz um novo exercício para ficar com a mesma matéria aí na cabeça, tá? Então, assim vai ser o procedimento para essa sequência e finalização do semestre. Alguma dúvida até aqui? Professora, Oi? no meu caso, eu não estive no primeiro semestre, eu entrei agora no final do segundo semestre. Eu estava verificando aqui, na sua matéria eu já tenho 3.000 pontos, que é da atividade virtual. A questão aqui seria eu somente fazer a prova e conseguir a pontuação, e aí depois fazer a prova do primeiro lá na segunda chamada? Funciona assim, ó. Vou responder para você que aí já vale para todos, né? Cada um analisa a sua situação. Você tem os 3.000 pontos das atividades virtuais. Que eu me lembre, Derek, até por conta, né, da época que você entrou aí na disciplina, você não tem a pontuação de 2.500 pontos que eram os trabalhos. 1.000 pontos no primeiro bimestre e mais 1.500 pontos nesse segundo bimestre. Então, essa pontuação você não tem mais. A prova do primeiro bimestre, que valia 1.000 pontos, você não fez. Só que a prova de hoje vale 4.000. Então, vamos supor que se você tirar para você passar, né, sem precisar fazer a segunda chamada, você precisa tirar 3.000 pontos na prova de hoje. Com 3.000 pontos, você tem o mínimo da pontuação da prova e você soma com os 3.000 que você já tem e você tem um total de 6.000. Então, se você tirar 3.000 na prova de hoje, você passa, mesmo não tendo feito a primeiro bimestre, nem precisa fazer, a não ser que você queira. Se você quiser fazer, você pode fazer, e aí você aumenta a sua média. Mas, assim, não teria necessidade pelo passar, né, pela disciplina, por ser aprovado na disciplina. Se você tirar menos de 3.000 pontos, se você tirar até 2.000 pontos, por exemplo, vai te faltar exatamente os 1.000 pontos lá da prova do primeiro bimestre. Aí eu te aconselho a fazer a primeira chamada, porque a segunda chamada, porque como você não estava na lista de presença, provavelmente está lá na prova de primeiro bimestre não realizado no seu nome. Então, te abre a possibilidade de fazer a prova de segunda chamada para compensar esses 1.000 pontos do primeiro bimestre. Se você tirar até 2.000 pontos e tentar a segunda chamada para passar direto, ok. Se você tirar nessa prova de hoje, não estou falando isso, não estou falando para te pressionar, não, hein, pelo amor de Deus. Mas se você tirar menos que 2.000 pontos na prova de hoje, você já vai ficar de exame automaticamente, porque mesmo que você tire aí, mas ainda assim eu te aconselho a fazer segunda chamada, porque quanto mais soma de notas você tiver, melhor, tá? Então, se você tirar hoje menos da metade da prova, você vai acabar indo para exame final. O exame final vale 5.000 pontos. Aí a conta lá do exame o sistema que calcula, e eu não sei fazer essa soma na mão, eu não sei como é que funciona, mas aí qualquer dúvida, vocês acionem o Rangel. Como vocês vão somar a prova de hoje, né? Eu comecei a falar disso, depois eu voltei. São 8 questões, valendo 500 pontos cada questão, ou seja, somando dá os 4.000 pontos. Então, por exemplo, na prova de hoje, Derek, para você conseguir
passar direto, você precisa acertar 6 das 8, tá? Você e qualquer um que estiver na mesma situação. Se você errar 2, você passa direto. Se você errar 3, você precisa da segunda chamada. Se errar mais de 4, vai precisar do exame. Então, hoje, na verdade, vocês já conseguem saber. Por quê? Quando vocês fazem a questão, hoje não, né? De hoje para amanhã. Quando vocês vão lá e marcam a alternativa que vocês acham que é a correta, e ela está certa, aparece lá um check dizendo que a resposta está correta. Se vocês responderam errado, ela não aparece a resposta correta, mas ela aparece que você errou. Então, a hora que vocês estiverem respondendo a prova, a primeira acertei, coloca lá, 500 pontos. A hora que vocês terminarem a prova, você já consegue somar e já sabe quanto vai ser a sua nota. É a mesma informação que eu vou receber no sistema, que eu vou somar e lançar essa nota, tá? Entendeu, Beleza. Derek? Beleza. Tá? Então, qual é a dica para quem está inseguro para fazer a prova? Né? Como vocês têm até as 8h30 da noite de amanhã, estou um pouco inseguro. Assiste algumas aulas, né? Vai lá, o que eu tenho dúvida? Abre o meu AutoCAD, pega um objeto, experimenta desenhar esse objeto, lembra de todos os comandos. Então, o que a gente começou a ver? As configurações iniciais que nós fizemos, né? Depois nós fizemos, aprendemos as ferramentas Drawing, a ferramenta de desenho, então são aquelas principais. Aí depois nós fomos para as ferramentas de modificar, né? Que tem ali copiar, mover, o espelho, o offset, o explodir, né? As achuras. Olhem esses comandos e falem, se tiver alguma questão relacionada a isso, tá aqui fresco na minha cabeça, eu vou saber responder. Depois, vocês aprenderam. Na verdade, nós iniciamos o semestre ao contrário, né? Eu ensinei vocês irem lá no layout, desenhar as pranchas de desenho. Então, vocês fizeram as pranchas, configuraram essas pranchas por formatos, né? Então, o arquivo template de vocês, ele continha desde a folha 4 até a folha 0. Né? Vocês desenharam conforme a norma, configuraram. Aí nós fizemos alguns primeiros desenhos sem utilizar a escala, né? Somente colocando ele, fazendo essa interface do que vocês desenham no Model e que ele passa lá para o layout, né? Independente de qual layout você escolher. Aí ensinei vocês a produzir a viewport, que é aquele layer, né? Que possibilita a visualização e a edição de tudo que você faz lá no modelo para o layout. Então, vocês criaram os viewports lá nas pranchas de desenho e, a partir daí, vocês começaram a aprender a organizar esses desenhos depois de pronto. Então, vocês criaram layers, né? Configuraram cores separadas para cada um deles. Vocês aprenderam a cotar o desenho. Vocês aprenderam a inserir blocos em desenho, né? Aí eu ensinei vocês a como colocar esse objeto desenhado lá, que vocês precisam representar no layout, em escala, né? Então, ensinei vocês a editar e a criar uma escala nova de redução, de ampliação, e colocar esse desenho em escala. E, por fim, né, que foram as 2 últimas aulas que nós tivemos, vocês aprenderam a fazer as configurações das pens, né? Eu falo muito, assim, porque a versão, muita gente ainda utiliza o AutoCAD na versão em inglês, né? Mas as configurações, as últimas configurações são os estilos de impressão, que nós chamamos de canetas, né? De pens, em inglês. Então, vocês aprenderam a partir de cada cor que vocês escolheram lá para os layers que vocês criaram, vocês aprenderam a configurar cada uma dessas canetas de impressão com tipo de linha, espessura, com tipos de linha, espessura,
cor de impressão, né? As cores que... eu escolhi a cor 133. Eu sempre esqueço... Como que é seu nome? Um aluno aqui me mandou, mas ele sempre me manda mensagem, inclusive ele me mandou mensagem ontem, mas ele não me falou o nome. Eu tenho 500 alunos. Escreve seu nome aqui para mim. O William. Alguém me mandou. William, foi você, William? Foi. William. Tá. O William me mandou aqui, printou a tela para mim da situação do curso de vocês e que realmente está confirmado aqui que o mínimo é de 1.500 pontos. Obrigada, viu, William? Então, vocês conseguem conferir aí cada disciplina de vocês, qual é o mínimo. Prestem atenção, porque existem algumas disciplinas, e já para as séries de vocês, que esse mínimo é 2.500 pontos. Ou se todas desse semestre for 1.500, prestem atenção que no próximo semestre podem ter de 2.500. E se isso acontecer, tem uma disciplina que eu dou lá na arquitetura, que é a primeira vez que entrou 2.500 para eles. E eles estavam numa folga danada. Teve gente que ficou de exame lá por 100 pontos, porque achou que era 1.500 e tinha que conquistar 2.500, tá? Então, criem o hábito de sempre olhar aqui nessa telinha de vocês lá do andamento do curso, qual é o mínimo de pontos, porque esse é o critério, né? 6.000 pontos. 6.000 pontos no total, só que desses 6.500 ou 2.500 tem que ser de prova, porque como vocês têm muita atividade virtual, de repente a pessoa vai lá, só faz o AVA, só faz os trabalhos, não faz nenhuma prova e fecha a pontuação. Então tem que ter um mínimo de nota de prova, essa é a regra aí do nosso sistema de ensino, tá? Então na quinta-feira, de hoje para amanhã, vocês respondendo a prova, vocês já vão saber quanto tiraram na prova, já vão saber se precisa de segunda chamada, já vão saber se precisa de exame, já vão saber se nem com o exame reprova direto, né? Uma outra informação que eu preciso passar para vocês, então assim, só para fechar esse assunto, de tudo isso que eu falei aí para vocês, que são todos os conhecimentos que vocês precisam saber, se alguma coisa, né, ficou no ar aí, eu não sei do que se passa, eu não sei do que a professora está falando, eu estou viajando, quer dizer que você precisa estudar um pouquinho, né? Então, antes de ir lá e arriscar e começar a fazer a prova, aproveita como vocês têm 24 horas para fazer, e antes de fazer, assiste lá mais algumas aulas, né? Dá uma olhada nas aulas, dá uma revisada no seu AutoCAD, para que vocês possam responder a prova com um pouquinho mais de qualidade. Às vezes é melhor estudar 2 horinhas e ganhar mais 2 questões do que ficar de segunda chamada ou de exame, né? Agora, quem está seguro e está tranquilo, responde essa prova em 20 minutos, tá? E eu tenho certeza que tem vários de vocês que estão aqui que fazem essa prova com a mão nas costas. Por que eu sei disso? Porque eu sei, uma coisa que eu tenho muito boa é uma memória muito boa. E eu tô olhando para os nomezinhos aqui, ó, tem alguns nomezinhos que estão aqui online na aula. A turma de vocês tem 50 alunos, gente. Hoje é a nossa prévia, né, nossa última conversa antes da avaliação. Vocês estão em 13 alunos. Então, quer dizer que mais de 30 alunos não se preocupa nem de vir aqui para saber como vai se passar a avaliação, se tem alguma informação diferente. E a maioria dos que estão aqui, salvo raras exceções aí, participaram de todas as aulas, e eu fico feliz que me entregaram trabalhos bem feitos, e eu tenho certeza que a sementinha aí do desenho técnico no computador, eu consegui passar alguma coisa para vocês. Então, quando eu recebo bons trabalhos com o mínimo que vocês precisam, eu fico aliviada e feliz de saber que mesmo ainda nessa situação super atípica aí que nós tivemos, muita gente conseguiu assimilar, conseguiu aprender, né? Conseguiu exercitar e vai exercitar o AutoCAD daqui para frente. Então, as nossas aulas oficiais, elas acabam hoje, mas a minha sugestão para vocês, desde a primeira aula, né, para quem teve aula de vocês comigo lá no semestre passado, que eu dei aula de desenho à mão, eu já falava para vocês do danado do AutoCAD. Vocês lembram disso? Tem alguns aqui que estavam lá comigo desde aquela época. Eu falava lá, quando eu passei o primeiro lápis para vocês comprarem, a primeira lapiseira, eu falei, baixem o AutoCAD no seu computador e comecem a aprender. Para a hora que vocês tiverem aula de AutoCAD, vocês não terem muita dificuldade.
Eu falei isso lá na primeira aula, não falei? E eu falei, provavelmente, quem vai dar aula de AutoCAD para vocês sou eu. Porque eu dou a maioria das aulas de AutoCAD, tanto nas engenharias quanto na arquitetura. Projeto no AutoCAD, gente, desde 99. Foi quando eu aprendi o AutoCAD na versão R13, que ainda era no DOS. Eu tinha 22 anos. Olha, eu tô contando minha idade, né? Eu tinha 22 anos, eu aprendi a projetar no AutoCAD. E comecei a ganhar dinheiro com o AutoCAD. Eu não era da área técnica, eu não era da área de desenho. E o AutoCAD mudou a minha vida. Então, hoje eu projeto em outros softwares. Eu projeto em 3D, projeto em Revit, projeto em Sketch. Uso o ArchiCAD, que é um outro computador da Autodesk também. Uso vários programas. Então, a gente não precisa ficar preso no AutoCAD. A gente tem que usar o que tem de bom e nos serve no AutoCAD e usar o que tem de bom e nos serve em outros programas. Mas o AutoCAD ainda é uma base para as engenharias, especialmente para as engenharias que fazem projetos menos criativos, né? O único programa que está tomando o lugar do AutoCAD neste momento é o BIM, que no caso de vocês é o Revit. Eu não sei se vocês terão Revit durante as engenharias. A arquitetura já tem. Então, a arquitetura aprende o AutoCAD, depois eles aprendem o Revit e depois eles aprendem o SketchUp, que é um programa de 3D. Eu não sei qual é a sequência de softwares de vocês, porque eu só dou o desenho técnico à mão e o AutoCAD. Então, depois vocês podem até olhar na grade. Eu sei que a galera da mecânica tem o SolidWorks, né? Que é o software aí que vocês usam para os projetos mecânicos. Agora, quem é da civil, quem é da elétrica, quem é das outras engenharias, eu não sei como a grade de vocês se comporta, mas vocês podem perguntar para o coordenador. Quem é da civil deve me encontrar de novo lá na 5ª série, que eu dou uma disciplina para a engenharia civil que chama Projeto de Arquitetura para a Engenharia Civil. E eu uso trabalhos em campo, porque a gente visita obras de reforma, e eu utilizo o AutoCAD para vocês produzirem projetos. E eu estou falando isso porque, quando chega lá na 5ª série, eu dou aula na Anhanguera vai fazer 5 anos agora em agosto, que eu dou aula na Anhanguera. Então, tem aluno que eu já dei aula na 5ª série, que eu dei aula na 2ª série. Que é a série de vocês, né? 2ª, 3ª série, que eu falo, não deixem de exercitar o AutoCAD. Porque a hora que vocês precisarem lá na frente para as outras disciplinas, para os outros projetos, vocês não desaprenderam. E eu já dei aula para quem está na 5ª série, que eu dei esse mesmo conselho, né? E não seguiu, desaprendeu. A hora que chegou na 5ª série, teve que pagar aula particular de AutoCAD, porque não conseguia fazer o projeto da 5ª série. Porque se vocês aprendem alguma coisa na faculdade, vamos supor que no semestre que vem, o professor de vocês lá de projeto estrutural, ele vai falar, vai começar a ensinar vocês a projetar, e vai falar, olha, vocês me entreguem o trabalho no AutoCAD. Se alguém falar, não sei fazer, ele vai falar, se vira, você já teve a disciplina. Então, criem o hábito de não deixar de pegar o AutoCAD, de aumentar o seu conhecimento ao invés de diminuir. E eu falo isso para vocês com muita tranquilidade, muita propriedade. O meu marido não é da área técnica, ele é administrador, mas ele é meu sócio na nossa empresa de arquitetura. E eu ensino AutoCAD para ele e ele projeta super bem. Ele não faz a parte criativa do AutoCAD, porque ele não é engenheiro, ele não é arquiteto. Diz que vai ser um dos dois aí, diz que vai fazer outra faculdade. Mas ele projeta bem no AutoCAD. Por quê? Porque ele pega toda semana. E eu ensinei ele do mesmo jeitinho que eu ensino vocês. Eu peguei lá, acho que uns 2 semestres atrás aí, ele falou, eu quero aprender esse programa aí que você desenha, porque eu quero mexer em alguma coisa. E ele faz. E ele, cada semana, vai aprendendo, ele fuça, ele mexe. Então, assim, tô falando para vocês, não para falar que meu marido é melhor que ninguém, porque não é. Mas só como um exemplo de uma pessoa que não é da área técnica, que não está estudando engenharia, que não tem uma formação técnica como a que vocês já têm, muitos de vocês vêm aí do mercado de trabalho já da área, e ele projeta super bem no AutoCAD. Então, é 90% de suor mesmo, de treinamento, né? Então, não deixem de usar o AutoCAD, né? Desde
desde que eu aprendi o AutoCAD lá em 99, que eu trabalhava numa empresa de topografia, eu era secretária da empresa e eu me apaixonei por aquele povo desenhando. Aliás, não tinha nenhuma mulher para a mulherada aqui, tem poucas mulheres também na engenharia. Não tinha mulher, mas eu ficava impaciente que eu só atendia telefone. E eu falava, gente, vou ficar o dia inteiro nesse escritório só atendendo telefone. E eu comecei a prestar atenção nas pessoas que estavam projetando. E comecei a ajudar, comecei a dobrar planta, comecei a ajudar com algumas coisas que otimizavam o trabalho deles, e assim eu fui vista. E o AutoCAD naquela época era caríssimo, acho que era assim, tipo, num dinheiro de hoje, aí uns 3, 4 mil reais era caríssimo para mim, porque eu ganhava 250 reais por mês, então para mim era, assim, uma coisa impossível que eu pudesse pagar. E o meu patrão precisava de mais pessoas com essa técnica, ainda mais que o AutoCAD estava no começo, né? Não tinha esses ícones que eu ensino vocês aí, todos bonitinhos com desenho, clica no F1, clica no F8. Eram todos comandos de texto, era tudo escrito e tudo em inglês. E eu não falava inglês. Então eu tive que aprender o AutoCAD com os comandos em inglês. E o meu patrão, me vendo interessada, ele me perguntou se eu queria fazer o curso de AutoCAD, porque ele precisava de projetista e ele não tinha quem fizesse desenho para ele. E eu fiz esse curso, ele me pagou o curso, e ainda na época eu fiz o curso junto com a mulher dele, porque a hora que ele falou para a mulher dele que ele ia pagar o curso para a secretária, acho que a mulher achou que a gente estava tendo alguma coisa, né? Então ela quis fazer também. E ela virou minha amiga depois, ela é minha amiga até hoje, a Marisa, porque fizemos o curso juntas, ela não evoluiu no AutoCAD, mas eu aprendi, e dali eu peguei isso como uma ponte e virou o meu trabalho. Eu passei a ser projetista dessa empresa. A gente projetava lá para... Ele era terceirizado da Votorantim, que agora não é mais, né? Que é a International Paper, que produz papel, né? Celulose lá em Luiz Antônio. Fazíamos projeto de topografia no AutoCAD para essa empresa. E desde então, eu não parei mais de mexer no AutoCAD. Não teve, desde 99, uma semana que eu não tenho aberto meu AutoCAD para fazer um projeto, para aprender, para evoluir de versão em versão. Então, eu estou dando uma sugestão para vocês de coração. Às vezes eu passo, sei lá, alguns dias, um tempo sem mexer nele, porque eu estou trabalhando em outros projetos, e às vezes eu esqueço alguns comandos. Então, os comandos mais importantes que vocês sabem que vocês vão usar, marquem numa caderneta, marquem numa tela, marquem no celular, né? Porque se vocês esquecerem, vocês vão ter que revisitar. Mas a melhor forma de não esquecer é não desaprender, né? Então, não desaprendam do AutoCAD, porque vocês vão precisar dele para a faculdade, vocês vão precisar dele nas engenharias, vocês vão precisar dele como uma base para vocês aprenderem o Revit, se até vocês se formarem, o AutoCAD não ser mais o programa oficial das engenharias. Mas não é perdido o aprendizado de vocês. Então, não desaprendam, evoluam, né? Eu falei para vocês, acho que lá na primeira aula, tem um canal do YouTube que eu gosto muito, que chama Autocriativo. É um canal que tem vários cursos, e um deles é o de AutoCAD, e é gratuito. Se inscrevam no canal e façam as aulas, façam novos exercícios, para a hora que vocês chegarem aí nas disciplinas de projeto, que vocês estejam mais evoluídos no AutoCAD, tá? Então, assim, o dia de hoje é só para a gente relembrar essas coisas. Não dá tempo de fazer em uma hora uma aula de revisão, né? Nós tivemos várias revisões aí ao longo do curso, e uma revisão para eu explicar tudo que vocês aprenderam ao longo do semestre e que pode cair na prova, a gente teria que ter uma aula de 6 horas de revisão. Então, hoje não é uma aula de revisão, é um lembrete e uma explicação de todo o processo, tá? Então, só a última coisa que eu preciso lembrar vocês. Essa aulinha aqui de hoje, eu vou deixar disponível lá no AVA também, vou postar, apesar de não ser uma aula, mas tem bastante informação. Então, se alguém, o que a professora falou mesmo, de data, disso, vai lá que vai estar postada. E há uma informação que é importante para vocês. Você quer falar, William? Ô, professora, que não, o seu microfone está abrindo? Você estava falando do seu marido e tal, entendeu? Hoje, igual você estava falando aí, o que mais precisa na área é um profissional que saiba desenhar. Sim. Eu mesmo na empresa, a gente está procurando um profissional que saiba desenhar, entendeu? Se você souber quem
Então, Opa. AutoCAD, Isso. você trabalha na empresa de quê? A gente faz projeto, então a gente presta serviço para Caldema, faz várias coisas, entendeu? Projeto elétrico e refrigeração. A empresa é do meu pai. Aí a gente tá precisando do engenheiro recém-formado e uma pessoa que saiba desenhar. Aí se alguém souber aí... Então, eu tô te perguntando porque tem um aluno da arquitetura que me perguntou se eu soubesse de algum trabalho. Ele projeta muito bem no CAD, mas ele faz arquitetura. Se você quiser, eu te mando no WhatsApp aqui o contato dele. Ele chama Elandro e ele é muito bom no CAD, muito bom mesmo. De repente dá certo, porque quem projeta no CAD desenha qualquer coisa, né? Eu comecei a projetar topografia, já desenhei mecânica, desenho arquitetura, desenho estrutura. Então, assim, o AutoCAD, ele é a caneta, ele é uma ferramenta, né? O que você mandar desenhar, você vai desenhar. Vai fazer, acho que 3 meses que a gente tá atrás e não acha. Eu vou te mandar. Ele me pediu faz uns 2 meses, porque ele trabalhava na Monte Alegre Refrigeração. Aí ele tem experiência de refrigeração. Ele era projetista da Monte Alegre. Você estava escrevendo aqui, mas eu não. Não, meu marido não está desempregado, não. Ele trabalha comigo. Graças a Deus, não. Eu tenho uma empresa de arquitetura. E o meu marido é meu sócio, só que ele faz a parte de planilha. A gente executa a obra também. Então, ele faz a parte de planilha, de custos e tal da obra. Eu assino como responsável técnico e nós somos sócios, mas ele não é arquiteto, ele não é engenheiro. Aí ele é administrador, só que como a nossa empresa é de arquitetura, ele quis aprender e ele sabe projetar no AutoCAD, mesmo não sendo engenheiro, mesmo não sendo arquiteto. Eu vou te mandar, inclusive, gente, se alguém, o caminho contrário, se alguém precisar, olha, estou desempregado, precisar de um emprego, e eu quero trabalhar nessa área, me manda uma mensagem, porque muita gente me pergunta. E eu tô te mandando, William, o Elandro, acabei de te mandar, esse menino da arquitetura, que ele é experiente aí no projeto, e eu tô te mandando o Guilherme, que também me perguntou se eu sabia de algum emprego. Ele é recém-formado aqui na Anhanguera, na Civil, e ele também é técnico em segurança do trabalho. E ele trabalhava em alguma construtora e ele perdeu o emprego nessa pandemia. O Elandro também perdeu o emprego na Monte Alegre. E os dois estavam procurando emprego. Um engenheiro informado e um que desenha bem no AutoCAD. Então, acabei de te mandar aqui o contato dos dois. Chama eles, são pessoas que eu indico. E se alguém, ao contrário, estiver precisando de trabalho, me manda um e-mail, me manda uma mensagem depois, Denise, eu tenho essa experiência, tal, porque muita gente me pede. E aí, se tiver alguma coisa que eu lembrar de alguém que estiver precisando de trabalho, eu passo o contato de vocês da mesma forma como eu estou te passando aqui dos meninos que me pediram. Tá? Então, quem eu não encontrar mais aí na sala de aula, eu dou aula na Anhanguera todos os dias. Dou aula na arquitetura, dou aula na gastronomia também, que eles têm algumas disciplinas de projeto, e dou aula na civil. E o meu telefone está aí, plano de aulas, meu e-mail. Então, estou projetando no AutoCAD, estou com alguma dificuldade, pode me mandar mensagem. Se eu puder ajudar, eu ajudo vocês. Tá? Então, não é porque nós estamos terminando aqui que a gente precisa cortar relações. Eu precisava só dar o último recadinho para vocês, que é importante. Das faltas, tá? Eu falei isso numa aula ou em 2 aulas, mas eu vou repetir hoje que é importante. O que aconteceu? Nós tivemos, acho que 3 ou 4 aulas, nós tivemos, acho que 3 ou 4 aulas, 3 aulas lá na faculdade, né, presenciais, quando começou a disciplina. Depois, nós tivemos... aí começou a pandemia, dia 16 de março, e hoje está fazendo 3 meses, né? E aí nós deixamos de ter as aulas presenciais. E nas primeiras semanas, eu acho que na primeira ou na segunda semana de aula, a informação que nós tínhamos recebido da coordenação era: coloquem presença nas 2 primeiras aulas e depois vocês contem as chamadas
a partir de quem estiver presente nas aulas. Eu falei isso para vocês na plataforma online. Então, acho que a partir da segunda aula que nós tivemos nessa plataforma online, eu passei a fazer presença por quem estava na aula aqui presente. Então, muita gente ficou com falta, porque não participava das aulas. Mas o que aconteceu? Teve muita gente que estava com problema de acesso à internet, problema de acesso a essa plataforma, não tinha internet em casa, não tinha, sei lá, não tinha uma boa infraestrutura de lógica para conseguir fazer as aulas e estavam sendo prejudicados. Então, passou, acho que quase 1 mês e meio de aula e eu fazendo presença e colocando falta, que os coordenadores pediram para não colocar mais faltas. E aí, a partir desse dia, todas as aulas receberam presença coletiva, mesmo quem não estava aqui. Só que para eu retificar essas faltas, de quem eu dei falta e eu não sabia se estava presente ou não, é uma dificuldade muito grande. Eu tenho que entrar, olhar cada uma, pedir cada falta, e numa aula, às vezes, vocês têm 2, 3 chamadas de acordo com a carga horária. Eu tenho que encaminhar isso tudo para o Rangel e ele tem que dar ok, passar para a coordenação para poder retificar uma falta. Porque a presença ela é toda registrada, se tem atestado, tem que dar atestado, então é meio complicado retificar faltas. Então, o que eu combinei com vocês aqui há umas 4 aulas para trás? E aí eu estou falando de novo para reforçar ou para quem não ouviu entender. Então, hoje eu vou fazer a última chamada, que é a última chamada de vocês e vai ter lá a presença coletiva. Quinta-feira, quando vocês forem olhar as disciplinas de vocês, as notas, olhem também as frequências, tá? Porque não adianta tirar esses 6.000 pontos aí e ter mais de 75% de falta. Quem chegou depois, que é o caso do William, que é o caso, quem mais aqui? Deixa eu ver que tá aqui. Isabela? Não. Acho que Marcelo, né? Quem começou a cursar essa disciplina depois e entrou para a lista no meio do curso, não tem problema nenhum, porque a chamada começou a contar a partir dessa data, tá? Então, para trás, vocês não têm falta. Mas se eu já estava inscrita e fui levando falta atrás de falta, pode ser que vocês estejam com mais de 75%, com mais de 25% de faltas. Se isso aconteceu com alguém, já olhem na quinta-feira e me mandem um e-mail. Denise, dê uma olhada nas minhas faltas, porque eu estou com 33% de faltas. Aí, o que eu vou fazer? O que eu estou liberada para fazer? Vamos supor que o William me mandou esse e-mail. Aí, eu vou abrir todas as aulas e vou olhar do dia 16 de março para frente. Se você tiver alguma falta, eu consigo retificar, encaminhar para o coordenador para ele aprovar, porque daí você não vai reprovar por falta. Mas tem alunos, já estou avisando, tem alunos que mesmo com todas as presenças da pandemia, faltaram nas outras aulas, que foram presenciais, e essas aulas podem fazer diferença. Então, as aulas que foram dadas na faculdade que o aluno faltou, essa eu não posso retificar a falta. Mas eu vou pedir para vocês olharem isso logo na quinta-feira, porque tem gente que reprova em falta e só vai ver no dia do exame final. Aí lá no dia 30 de junho me procura para eu acertar a falta. E no dia 29 e 30 de junho não dá tempo de retificar a falta, tá? Então, se alguém tiver essa dificuldade, esse problema que eu tenho que resolver separado, me mande um e-mail a partir da quinta-feira, printa a tela lá das faltas e fala, Denise, dá uma olhada nas minhas faltas. Se as minhas faltas são do período da pandemia, eu já estou autorizada a tirar. Quem passou e está lá com 20%, 25% de falta, mas assim mesmo passou, não precisa fazer nada. Passou, não vai ser prejudicado por causa das faltas. Fala, Zé Maria. Zé Maia, desculpa. Professor, eu fiquei com 3 faltas no início das aulas presencial, mas foi porque não tinha lançado minha grade ainda. É isso que eu estou dizendo. Se a sua grade não tinha sido lançada, você não estava na lista de chamada. Não estando na lista, eu não coloquei um F lá para você. Agora, se você já estava com o nome na lista de chamada desde a primeira aula e você não sabia, aí você ficou com falta. Aí essas eu não consigo tirar.
Então, olhe lá a sua planilha de faltas, a quantidade, e se você ultrapassou 25%, me mande um e-mail que eu olho quais são as faltas. Depois da pandemia, eu consigo tirar. Antes da pandemia, eu não posso tirar. Tá ok. Tá bom? Mas se você entrou na lista depois, não se preocupe com isso. Por exemplo, eu entrei na lista lá dia 20 de março. Antes de 20 de março, você não existia nessa disciplina. Então, não vai ter falta para alguém que não estava cursando. Mas tem gente, assim, que a grade foi lá automática e soltou. E a pessoa tinha que cursar a disciplina e ela não viu. Aí, lá em abril, ela apareceu. Ah, eu não sabia que eu estava inscrito nessa disciplina. Eu tenho aluno, gente, que entra na disciplina... e eu já dei aula para a pessoa, eu conheço, eu mando um WhatsApp e falo, você sabe que você está na minha matéria, porque você não está participando aqui das aulas, eu estou te dando falta? Aí a pessoa vai ver no AVE e ela vê que ela está na matéria. Então, prestem atenção, tá? Fora isso, nós vamos encerrar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, porque nós temos 8 minutos e eu não posso me atrasar, porque 8h30 eu tenho uma reposição de aula com uma turma da arquitetura. Essa planilha de faltas está no AVA? Oi? Essa planilha de faltas está no AVA? Vocês entram lá na sua frequência, tá no AVA. Abre lá a sua frequência, vai estar lá o percentual de falta que vocês têm. Tá. E aproveitando, falando de AVA, a prova que vai ser disponível agora a partir das 8h30 de hoje até 8h30 de amanhã, ela está no AVA, na unidade 1, seção 1, na pré-aula, ou seja, no primeiro campinho lá. Vai ter lá, acho que a avaliação do primeiro bimestre, que já não está disponível, e a avaliação oficial do segundo bimestre, que é o que vai abrir daqui 7 minutos para vocês. Não, beleza. Tá bom? Isso tudo que eu falei hoje, eu vou baixar aqui e vou postar lá no AVA também, porque se alguém precisar dessas datas, alguma informação, assiste de novo essa horinha aqui que vai ter as informações. Na dúvida, me manda um WhatsApp, me manda um e-mail, mas assim, se for ainda ao longo dessa semana e me mandar uma mensagem, foi por isso que eu até falei ontem, William, você me desculpa, falei assim, ele falou que eu fui educada e eu não fui educada. Eu falei assim, ele foi irônico comigo, é porque eu estava em prova. E aí, o meu celular estava dando mensagem. E eu falei, gente, eu estou em prova. E aí eu falava em prova, você continuava mandando. Então, essa semana inteira eu tenho prova. Então, se vocês me mandarem um WhatsApp, não tem problema. Mas eu só vou poder responder 11 horas da noite ou no outro dia de manhã. Agora, se mandar um e-mail, eu olho 2, 3 vezes no dia. Nossa, Júlio, você apareceu aqui hoje? Depois de todas as aulas que você não me assistiu, eu estou olhando aqui, eu estou olhando esse J aqui. Acho que o Júlio estava vendendo aquela prancheta cheia dele gravada. Lá. Tipo assim, igual no meu caso. Né? Eu optei por assistir as disciplinas gravadas, as aulas gravadas. Corre risco de eu ser prejudicado por falta? Corre. Você deve estar com um monte de falta. Só que você vai dar a sorte. Você vai dar a sorte de que no período da pandemia, o Rangel me autorizou, a partir lá da coordenação dele também, que eu posso tirar, mas você deve estar com milhões de faltas, porque você não veio uma aula minha, você está aparecendo aqui hoje. Mas eu estava assistindo as gravadas, né, professor? Mas não era para fazer isso, era para estar aqui, né? Mas cada um sabe onde o calo aperta, né, Júlio? Depois nós vemos esse lado você aí, né, é da civil, você vai me encontrar daqui um semestre. Vamos ver como é que vai estar esse desenho aí. Vai estar mais ou menos. Tomara. Mais ou menos. Olha lá a sua planilha de faltas. Mas que dia que sai? Sai quinta-feira? Já tá lá, filho. Se você olhar as suas faltas, você já sabe quantas faltas você tem. Não é tá lá toda semana. Porque assim, nós professores temos a disponibilidade de lançar as faltas toda semana. É que tem professor que deixa para lançar no último. Eu lanço toda semana, porque senão agora na última semana meu dedo até cai de lançar a falta. Tipo assim, eu entrei semana passada, tava 5% só. Então, ok. Então, sei lá, não sei. Talvez lá nas datas que você não estava presente, já estava valendo a questão de não colocar falta. Então, se está com 5%, só dá uma olhada. Eu tenho feito chamada de semana a semana.
Então, não tem nada acumulado, mas confiram. Como hoje é a última presença que eu vou lançar, vai lá e vê seu percentual, porque vai que mudou, vai que o AVA demorou para disponibilizar e vocês reprovam por falta. Depois que reprovou, eu não consigo mudar. A professora... Vou lá dar um grau, então. Eu te mandei um WhatsApp. Oi? Eu te mandei um WhatsApp. A frequência é lá naquele lugarzinho que eu grifei? Eu não sei, deixa eu ver. Isso, é isso mesmo. Falta 5%. É isso aí. Então, é porque você entrou na lista depois e aí você deve ter ficado com falta em uma aula. Então, tá ok também. Então, confiram lá nas minhas notas, tem o percentual de faltas de vocês. Não, beleza. Tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Gente, eu preciso ir. Preciso desejar para vocês boa prova, porque já apitou minha aula aqui das 8h30, tá? Então, das 8h30 de hoje às 8h30 de amanhã, avaliação, boa sorte, façam com cuidado, façam tudo que vocês aprenderam, e eu peço desculpa por qualquer coisa, agradeço, e depois que a gente voltar aí presencialmente aí, eu fico ali no bloco A, apareçam lá para me dar um oi, tá bom? Boa prova para quem passou de ano, boas férias. E quem quiser trocar ideia aí, tem meu telefone. Muita gente aí tem meu WhatsApp. Pode gravar e me mandar dúvida, mandar mensagem aí, que assim que possível eu respondo. Tá bom? Beleza. Falou, professora. Valeu. Falou, Júlio. Assim que todo mundo sair, eu disponibilizo aqui para encerrar a gravação. Tchau, João. Tchau, Adenilson. Tchau, Abimael. Foi um prazer.